A Polícia Federal começou o processo de varredura do Palácio do Planalto e dos ministérios para garantir que não haja grampos ou escutas instalados nos gabinetes. Até que o procedimento padrão seja finalizado, o presidente Lula deve seguir despachando do hotel em Brasília, onde está hospedado desde o resultado das eleições. Quem tem os detalhes é a Caroline Rosito. Boa noite, Carol. Conta pra gente. Oi, Felipe. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, é isso, né? Como você explicou, esse é um procedimento padrão que está sendo realizado pela Polícia Federal para que a equipe do governo Lula, então, possa ser transferida, né? Começar os trabalhos, de fato, na sede do Executivo. Esse mesmo trabalho, vamos lembrar aqui, também foi realizado pela PF no gabinete de transição, local que Lula utilizou ali durante a transição de governo lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Informação que foi publicada hoje pelo Jornal Globo e confirmada também pela nossa repórter Juliana Lopes. Essa varredura, então, começou no início da semana, né? Nessa segunda-feira, ainda não tem um prazo para terminar, para ser concluído. Enquanto isso, então, o presidente Lula segue despachando no hotel onde ele está hospedado aqui em Brasília, né? Até que ele possa transferir os trabalhos completamente para o Palácio do Planalto, que é a sede do Executivo aqui na capital federal. Como está sendo esse trabalho, né? Os policiais estão procurando ali por objetos que possam oferecer algum tipo de risco, né, às autoridades, como, por exemplo, grampos, uma escuta, né, equipamentos ali então de gravação de áudio ou de vídeo que possam ter sido instalados dentro dos gabinetes, tanto no Palácio do Planalto quanto também na esplanada dos ministérios. Além do trabalho que está sendo feito no gabinete da Presidência da República, a informação que a gente tem é de que os policiais federais também vão passar ou estão passando já em gabinetes da Casa Civil, que fica inclusive também no Palácio do Planalto, né, que será chefiado por Rui Costa, e também no Ministério da Justiça, que será comandado pelo ministro Flávio Dino. Esse mesmo trabalho da varredura dos policiais em busca ali de qualquer tipo de equipamento eletrônico, de grampo, de gravação, também será realizado no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, antes então que Lula e a família possam se mudar para a residência nos próximos dias, né, nas próximas semanas. Eu volto com você. Muito obrigado pelas informações. Vamos ao debate. Eu começo com o Yuri Pita, que estava comigo aqui desde o começo desse Arena, que era um quadro dentro do Prime. Na verdade, foi ali aquele formato de cobertura das eleições, acabou ganhando vida própria, hoje se transformou nesse programa de debate. Yuri está de volta. Como é que você avalia, Yuri? A gente tem visto, claro, muitas hostilidades de ambas as partes, dos lulistas, dos bolsonaristas, atos bolsonaristas ao longo aí do mês de dezembro, que geraram muita desconfiança sobre o que poderia acontecer, mas o Lula tomou posse, fez o seu discurso, fez críticas, evidentemente, ao governo Bolsonaro. Agora, esse procedimento é um procedimento padrão, só que dentro de um quadro maior de desconfiança, né? Eu ia falar exatamente isso, Felipe. Antes de tudo, boa noite, obrigado pelas bem-vindas, boa noite, Janaína, Hélio, e para quem está acompanhando a gente, sucesso aqui ao Arena desde já. Acho o seguinte, acho que você tocou no ponto que é isso. Procedimentos padrões passaram a se tornar coisas que deveriam ser triviais na política, se estivéssemos com a nossa institucionalidade funcionando, ou nos últimos anos, se ela tivesse funcionado de forma dentro do esperado, mais adequado, não estaríamos aqui discutindo esse tipo de situação que se tornou uma questão. E se tornou uma questão, acho que por alguns motivos, não só os políticos, e aí por uma politização excessiva de burocracias que deveriam ser de Estado. Basta ver o quanto há um clima de desconfiança e de excesso de politização em órgãos não só federais, mas também estaduais, em torno da adesão desta ou daquela bandeira, de toda a preocupação que houve com segurança, tanto de Bolsonaro quanto de Lula ao longo de toda a campanha eleitoral. Mas também há um fator aí, claro, de avanço tecnológico que permite ali muitos meios mais eficientes e mais difíceis de serem detectados de espionagem ou qualquer grampo e arapongagem, qualquer coisa desse tipo. Não é de hoje que a política é pautada por arapongagem, e a gente sabe o quanto tem de vazamento. Isso lembro, por exemplo, de gravações da época da privatização no governo Fernando Henrique Cardoso que vieram a público e causaram constrangimento, etc. Mesmo gravações do governo Lula, Dilma, não precisa nem falar, né, da gravação que foi
feita durante a Operação Lava Jato e foi tornada pública e causou um alvoroço total, e agora esse receio todo. E, de novo, isso ganhou uma gravidade maior porque há um excesso de polarização dentro um pouco do espírito que você colocou na abertura aqui do programa, mas que acho que é uma coisa que veio para ficar não só aqui no Brasil, também não são só exclusividades da nossa política. A política no mundo como um todo está vivendo momentos de extremismos e de debates pouco consistentes e muito extremados, muito... Aliás, Yuri, às vezes a gente vê uma notícia, às vezes a gente sabe informação de bastidor sobre os procedimentos nas próprias reuniões de políticos. Talvez Janaína, que foi deputada estadual, saiba algum tipo de funcionamento ou já tenha testemunhado, etc., de que todos são convidados a deixar os celulares fora da sala, muitas vezes, em determinadas reuniões. Né, a gente, jornalista, várias vezes, aquela coisa, e isso, ó... Porque hoje a ferramenta tecnológica de gravação é carregada no bolso, num aparelho que inclui outras utilidades e pode pedir para tirar a bateria do celular, assim, falar não, tira a bateria porque mesmo desligado ainda funciona isso. Porque os políticos em negociações ficam com muito medo de serem gravados e depois ter alguma declaração divulgada dentro ou fora de contexto. Janaína, tudo de prática. Feliz Ano Novo a todos. Boa noite. A única experiência que eu tive parecida com essa situação foi no Palácio, que era uma prática corriqueira ali, corrente do ex-governador João Dória. E eram reuniões semanais com o secretariado, então esse era o procedimento do governador, né? Todos os convidados chegavam, tinha uma moça que já tinha ali um compartimento separado para cada celular. Uma caixinha com vários isso incomodava, na verdade, isso gerava um incômodo. Os convidados sempre se sentiam, de alguma maneira, ofendidos, porque entendiam que era como se fosse uma desconfiança, entendeu? Mas foi a única situação. Esse procedimento, né, das varreduras... Eu me lembrei, só um parênteses, eu me lembrei aqui no começo do governo Bolsonaro, depois ele parou com isso, havia o café da manhã para jornalistas. Yuri lembra? E eu fui em um deles lá no Palácio do Planalto e também tinha isso, né? Compartimento para cada jornalista deixar o celular fora, para que não fossem feitas imagens, enfim, cada um podia anotar ali à mão simplesmente o que estava se passando. Agora, essa questão das varreduras, muito embora seja um procedimento padrão, é uma faca de dois gumes, né? Porque às vezes não tem e colocam. Porque você franqueia todos os espaços, teoricamente, para checarem se tem algum tipo de equipamento, né? Uma liberdade total ali de acesso, e às vezes não tem e colocam. Eu prefiro não fazer. Será que talvez fosse uma operação a ser feita com testemunhas ali, representantes? Mas o problema é que existe até uma tecnologia, né? Às vezes você está olhando ali e não entende o que a pessoa está fazendo. Então é uma faca de dois gumes, mas opinião pessoal. Hélio, quer complementar? Eu estava me lembrando, você estava falando lá do BNDES, lá nos anos 90, né? E eu me lembro quando eu fui, em seguida, ter uma reunião com o presidente do BNDES, queria me convidar para ir lá para o BNDES e tal, não sei o quê. E ele estava naquela sala, negócio de governo, naquela sala gigante, um negócio enorme. Aí ele começou a falar baixinho, eu falei, você está falando baixinho? Não, porque... esse negócio pode estar coberto. Eu falei, mas a gente não está falando nada de errado. Aí ele falou uma frase muito interessante, Felipe. Ele falou assim, até a Madre Teresa de Calcutá, se for grampeada durante um ano, você vai pegar... Vai achar alguma coisa vai e poder achar distorcer. Alguma coisa que pode distorcer fora de... E outro exemplo que eu me lembrei, e aí já fico por aqui, foi no governo Dilma. O Wikileaks, que era aquele site que recebia vazamentos e tornava anônima a fonte e liberava, revelou que o telefone do avião presidencial brasileiro estava grampeado por espionagem, eu entendo que dos Estados Unidos, eu posso estar enganado, e vários ministros e diplomatas brasileiros estavam grampeados há muito tempo, tinha lá todos os documentos, não os documentos, mas tinha as conversas dos diplomatas revelando sobre conteúdo confidencial. Criou um constrangimento entre Brasil e Estados Unidos. Na época, Dilma era presidente e Barack Obama era o presidente americano e teve uma questão diplomática aí nisso. Então, isso, quer dizer, não é só... eu acho que a Operação Padrão serve não só porque o Lula está desconfiado de Bolsonaro, mas também porque é padrão, porque o Brasil e o Planalto e o Alvorada, o governo brasileiro, tem que estar protegidos contra a potencial espionagem também.
Obrigado, Hélio. Daniel já está com a gente diretamente de Brasília, vai aparecer aqui no Touch. Eu estou aguardando a presença do Daniel. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. E o que você acrescenta aqui sobre esse procedimento padrão, mas num período de muita desconfiança entre diferentes grupos? Engraçado, né, Felipe? Boa noite aí para você, para os colegas de programa. Estava ouvindo a discussão de vocês e me lembrando que, se eu não estiver enganado, a moda de pedir celular para colocar ali num cofrinho em Brasília começou em 2016, logo depois do impeachment da Dilma Rousseff, na gestão Michel Temer. Foi aí que a Casa Civil, que a Presidência da República e que o Ministério da Defesa passaram a exigir, pelo menos de jornalista, que colocasse, ele entregasse o celular na chegada, colocasse no cofrinho, pegava a chave, que é nem um vestiário de clube, e aí depois, na volta, devolvia-se o celular. Agora, também nunca entendi o seguinte: se a pessoa tiver 2 celulares, se ficar com um, não tem detector de metais. Então, também nunca entendi muito bem o porquê, a razão desse procedimento de segurança. Agora, o que me chamou a atenção... Daniel, só uma pergunta. Você falou do Michel Temer, você se refere à gravação do Joesley Batista, que deu aquela confusão na época? Não, engraçado que foi antes, foi logo no início, aquela gravação do Joesley Batista foi em março de 2017. Uma das primeiras medidas da gestão Michel Temer em matéria de segurança foi instalar esses cofrinhos que a Janaína comentou, que tinha no Bandeirantes, né, Janaína? Colocou na Casa Civil, na Presidência, no Ministério da Defesa, né? Agora, achei curioso, né? A gente costuma ter uma leitura, né, e achar que porque Bolsonaro e Lula são adversários políticos tão radicais, todo mundo está brigando no governo e todo mundo na transição colidiu em algum momento. Não foi necessariamente isso que eu vi aqui em Brasília de perto. Na verdade, teve ministérios, vou citar aqui o Ministério da Infraestrutura, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, onde houve uma transição absolutamente civilizada. Os ministros da gestão Bolsonaro procuraram os coordenadores de transição indicados pelo presidente eleito, pelo então presidente eleito, repassaram informações, deram acesso livre. Eu vi uma transição no campo técnico muito civilizada. Agora, eu acho que uma área onde isso não aconteceu foi a área mais de segurança. Eu vi no dia 14 de dezembro, quando foi a posse do ministro Bruno Dantas como presidente do Tribunal de Contas da União, um episódio que evidenciou bem esse mal-estar entre segurança do Lula e segurança do Bolsonaro. Havia uma possibilidade, ainda que remota, ainda que ninguém nos bastidores esperasse, uma possibilidade de presença, seja do ex-presidente Jair Bolsonaro, seja do ex-vice Hamilton Mourão. No final das contas, eles acabaram não aparecendo. E todo o aparato de segurança que acompanha o presidente e o vice nessas ocasiões, nessas aparições públicas, foi subitamente desmontado. E isso, assim, foi recebido com muita estranheza pela segurança do Lula, porque, afinal de contas, o Lula estava lá, o Alckmin estava lá, eram presidente e vice eleitos e também precisam de segurança. Então, assim, me pareceu que, embora alguns grupos técnicos estivessem funcionando bem de maneira muito civilizada, a área de segurança e de inteligência não foi uma delas. E o que me chamou muita atenção nesses dias foi no dia 1º, a gente teve um exoneraço que pegou mais de 1.400 servidores de diferentes áreas pelo novo governo. Agora, antes desse exoneraço, estavam convivendo ali no Palácio do Planalto, no dia da posse do Lula, pessoal do governo antigo e pessoal do governo novo. Eu achei muito curioso ver no dia 1º, circulando ali no Palácio do Planalto, gente com boné do MST, camisa do MST, gente de vermelho, cruzando com os capitães, com os coronéis, com os generais, que estão muito ali, né, no Gabinete de Segurança Institucional, na BIM, enfim, era uma mescla de gente ali bem diferente e deu para ver ali um estranhando o outro, vendo a cor da camisa, se era verde oliva, se era vermelho, um estranhando o outro.